Bom dia, exatamente há uma semana, depois da Cimeira dos Líderes Europeus, que anunciou soluções para os problemas da Europa, o velho continente está de novo à beira do abismo. Os mercados afundam-se, a banca vale cada vez menos, as perdas nos mercados acionistas comprometem a recapitalização do sistema financeiro e a recuperação da economia. Temas na agenda da Comissão Executiva, mais à frente a análise de António Gomes Mota, Vítor Gonçalves, Alexandre Mota Pinto. Para já dou-lhe conta de que Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, mas também Jorge Papandreou, reúnem-se hoje de emergência em Cannes, antes da Cimeira do G20. A intenção do Primeiro-Ministro de convocar um referendo para avaliar as decisões tomadas em Bruxelas apanhou a Europa e o mundo de surpresa e provocou um mini-crash à escala global. Depois de tantas cimeiras europeias e reuniões ao mais alto nível para encontrar uma solução para a Grécia, agora o Primeiro-Ministro Papandreou parece querer dar um passo atrás. Αυτή είναι μια ύψιστη πράξη δημοκρατίας. Είναι μια ύψιστη στιγμή πατριωτισμού για τον πολίτη να αποφασίσει. Λοιπόν, ας δώσουμε το λόγο στο λαό και στους πολίτες. Να αποφασίσουν όχι τα πρόσωπα και τα κόμματα, όχι για τα πρόσωπα ή για τα κόμματα, αλλά κατευθείαν για την τύχη και την πορεία της χώρας. O anúncio apanhou de surpresa os líderes europeus e até Bruxelas. Um deputado do FDP, o partido que integra o governo de coligação de Angela Merkel, já disse estar irritado com as declarações de Papandreou e interpreta-as como um recuo no consenso alcançado na última cimeira. Em Atenas, nem os cidadãos que Papandreou quer consultar dão credibilidade à intenção. Το δημοψήφισμα είναι μια αποτυχία της κυβέρνησης και θέλει να ρίξει την αποτυχία της στον ελληνικό λαό. Εάν γίνει το δημοψήφισμα, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δηλαδή, εάν ψηφίσουμε αυτά το δουνουτού, είμαστε καταδικασμένοι. Εάν γυρίσουμε πάλι στη δραχμή, είμαστε πάλι καταδικασμένοι. Έπρεπε να γίνει το δημοψήφισμα πριν πάμε στο δουνουτού. Εντάξει. Κάνουμε ένα δημοψήφισμα αφού έχουμε αποφασίσει τα πάντα. Γιατί το κάνουμε? Για να φύγουν οι ευθύνες από πάνω μας και να πάνε κάπου αλλού. Και να βρούμε τον πελά μας, ας πούμε, ο λαός. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό το πράγμα. Na última cimeira ficou decidido um perdão de 50% na dívida grega e um segundo pacote de ajuda financeira no valor de 130 mil milhões de euros. Na altura, líderes europeus e mercados financeiros encheram-se de otimismo, mas 60% dos gregos viram o acordo como muito negativo. A informação vai evoluindo em torno deste tema. Enquanto esta Comissão Executiva está a ter lugar, está a ser anunciado pelo Governo grego que vai reunir o Comitê de Estabilidade Financeira juntamente com o Ministro das Finanças, uma notícia que está a ser avançada pelas agências internacionais. Neste momento, uma reunião de emergência convocada já no início desta manhã e que vai decorrer ao longo da tarde, que terá a presença do Primeiro-Ministro e também do Ministro das Finanças juntamente com o Comitê de Estabilidade Financeira. Agradeço aos três a vossa presença neste Comissão Executiva, António Gomes Mota, Vítor Gonçalves e também Alexandre Mota Pinto. António, começo por lhe perguntar, há exatamente uma semana, a esta hora, a Europa vivia um período de grande euforia, depois de uma noite longa dos líderes europeus terem eventualmente chegado, afinal não chegaram, a decisões. Na altura pensava-se que essas decisões fossem implementadas no curto espaço de tempo. A verdade é que uma semana depois estamos novamente à beira do abismo. Eu não diria que há uma semana vivemos uma noite de euforia. Diria antes que vivemos uma noite de alívio, que é, apesar de tudo, um bocadinho diferente. Os acontecimentos agora precipitaram-se, e estamos verdadeiramente no meio de um turbilhão, com esta notícia muito recente da convocação de um referendo na Grécia relativamente ao plano de austeridade. Eu acho que o Primeiro-Ministro grego está a jogar, eventualmente, um arriscadíssimo jogo de póquer. Porque ele, eventualmente, pode pretender dois objetivos, ou um dos dois. Do ponto de vista interno, de alguma forma, é o de tentar ganhar suporte, com o risco de o perder, relativamente ao apoio a este plano. E do ponto de vista externo, é, no fundo, quase fazer um processo de semi-chantagem em relação aos parceiros europeus, quanto à possibilidade de haver uma outra forma de apoio, um outro envolvimento, no fundo, das entidades europeias na resolução do problema grego. Aliás, não é por acaso que nós vemos a onda de pânico, as reações dos principais protagonistas, as reuniões de emergência que estão a ser hoje convocadas, justamente para discutir esse referendo. E, portanto, eu acho que este anúncio
poderá também ser uma jogada de alto risco, naturalmente, no sentido de forçar os parceiros europeus a um outro tipo de apoio, com outro tipo de concessões e de tempo para o caso grego. Agora, este tipo de problemas resume sempre desta forma muito simples. Nós sabemos como começa, não fazemos ideia nenhuma como vai acabar. António, referia agora que, eventualmente, o primeiro-ministro grego pode estar a tentar que os líderes europeus tenham um maior envolvimento, ou um novo tipo de envolvimento. O que é que se pode pedir mais em relação à Grécia? Para os líderes europeus? Há muitos elementos que podem ser negociados. Pode-se dar mais tempo, pode-se dar melhores condições de financiamento, pode-se dar um haircut bastante mais suave no caso dos bancos gregos. Eu acho que há muitas variáveis que podem ser negociadas e, de alguma forma, suavizar o esforço, já de si muito violento, que está a ser imposto ao povo grego. Portanto, desse ponto de vista, há margem de manobra. Agora, o efeito que isso tem em termos de outros casos similares e em termos de casos que possam aparecer é que é absolutamente incontrolável. Sr. Gonçalves, parece-lhe que esta questão grega está, de facto, a afastar completamente Portugal e a Irlanda desta situação? Não sou capaz de afirmar isso. Eu concordo, em parte, com uma apreciação que o António Gomes Mota refere. E dado que, como ele muito bem explicitou, estamos a pensar num jogo de póquer, o que é que os diferentes jogadores, isto é, os diferentes parceiros podem vir a fazer, eu atrevo-me a pensar, e são meras conjecturas, naturalmente, mas eu atrevo-me a pensar que esta decisão do primeiro-ministro grego não é tanto para o interior da Grécia, porque, apesar de, como as notícias referem, tanto quanto se sabe, a haver referendo, ele será em dezembro, apesar de tudo ainda demora um mês e pouco, e a Europa não pode continuar a viver com esta situação de incerteza acrescida mais um mês e qualquer coisa. Por isso eu atrevo-me a pensar que a Europa e o mundo, que neste momento as implicações não são apenas para a Europa, por isso eu atrevo-me a pensar que, do ponto de vista de um jogador de póquer, e apesar de eu não simpatizar com a medida que foi tomada, eu penso que, enquanto jogada de póquer, é altamente arriscada, mas absolutamente entendível. Vamos lá ver, o que o primeiro-ministro grego está a fazer, de alguma maneira, é o que outros primeiros-ministros, nomeadamente da Alemanha e da França, e principalmente da Alemanha, têm andado a fazer, que no fundo é alguma sujeição objetiva ou subjetiva relativamente aos seus eleitorados. O primeiro-ministro grego, neste momento, o que veio dizer é: eu passo a decisão sobre o que vai ser o futuro do meu país relativamente a este aspecto para os eleitores. Não estou a dizer que concordo, mas isto é o que acontece. Ora, o que é que se tem passado na Alemanha? O que se tem passado na Alemanha é que a senhora Merkel também não tem vindo a tomar um conjunto de medidas que variadíssimos comentadores a nível internacional têm também referido, porque está, como costuma dizer, refém dos seus eleitores na Alemanha. Isto é, a situação não é tão diferente como isso. Agora, a única diferença é que uns têm dinheiro e outros não têm. A única diferença é que uns têm dinheiro, que são os alemães, e os gregos, que têm bastante menos. Mas a verdade é que para aquela situação alemã continuar, não pode continuar com uma Europa como estamos a caminhar. Isto é, o eleitorado alemão, do qual a chanceler Merkel depende, também tem que entender que, para continuar a exportar, tem que ter compradores que tenham rendimento disponível para o fazer. Ao dizer isto, não estou a defender o que a Grécia fez até agora, não estou a defender o que os diferentes países europeus, os níveis a que se endividaram, não estou a defender nada disso. Estou apenas, digamos, a constatar uma situação, é que a Alemanha tem que, conjuntamente com a França e com a Holanda, chegar aqui a um consenso para rapidamente, mas muito rapidamente, e esperemos que seja amanhã. Não sou capaz de saber se os G20 amanhã vão tomar uma decisão. Sei que alguém sabe. Que tomem medidas do estilo que o António Gomes Mota ainda agora mesmo estava a referir. Porque esta situação não começa a tornar-se absolutamente insustentável. Neste momento é precisamente o euro que está em perigo. Alexandre,
Esta frase exata que o professor Vítor Gonçalves agora proferiu, estamos a chegar a um ponto difícil, de não retorno, muito complicado. Nós, há uns meses que andamos a dizer, parece que há sempre capacidade de ir um pouco mais profundo. Esta jogada de Jorge Papandreou é uma espécie de jogo de roleta russa com várias balas dentro do tambor. Poderá, de facto, correr o risco de tudo lhe arrebentar na mão? Bem, é um jogo de roleta russa no sentido em que é imprevisível o que é que esta decisão pode gerar, nomeadamente dentro da Grécia. Enfim, se ele se vai manter, se no poder, se o Parlamento vai aprovar o referendo ou não, portanto, nessa medida é. Mas eu acho que, no fundo, foi um risco. Eu diria o seguinte, enfim, para qualificar esta decisão, e eu penso que realmente só em circunstâncias extraordinárias é que se pode qualificar uma decisão como eu vou fazer. No fundo, eu considero que é uma decisão louca, de certa forma, mas ao mesmo tempo acertada. Isto é que chegamos a uma situação tal na Europa em que é louca pelos riscos que cria, mas acertada porque ele realmente, neste momento, substancialmente, não se lhe pode apontar nada. Quer dizer, mesmo os políticos alemães e franceses não lhe podem apontar o facto de submeter a referendo, porque realmente o que disse o professor Vítor Gonçalves é absolutamente correto. Isto é, a democracia existe, dá para os dois lados. Não é? Temos uma democracia na Alemanha e na França, mas também temos na Grécia. E, portanto, assim como os líderes alemães e franceses, sobretudo nestes últimos tempos, a senhora Merkel, têm de satisfazer as exigências do eleitorado, portanto, e não tem permitido que surja uma reação europeia, nomeadamente através de uma atitude, de uma intervenção mais forte do BCE nos mercados para resolver a crise da dívida, os gregos também têm o seu eleitorado interno. Portanto, no fundo, isto é o reflexo da contradição que existe, a meu ver, entre aquilo que seria melhor economicamente e aquilo que, do ponto de vista político, é possível face ao nível de integração em que chegamos. E aqui o que é que nós vemos? Eu simpatizo muito com este senhor Jorge Papandreou. Ele tem se revelado um parceiro muito fiável. Tem feito todas as medidas de austeridade. Sempre, neste momento, tem o povo grego a mobilizar-se contra ele. Tem a oposição que não dá tréguas, não dá qualquer compromisso a mobilizar-se contra ele. E até parte do seu próprio partido. Tem, para já, parte do seu próprio partido, nomeadamente os apoiantes do antecessor dele, de Costa Simitis, que, portanto, mais velhos e tal, também o estão a criticar. O pacote que foi decidido não era bem aquilo que ele queria. No fundo, aquele corte de 50% da dívida, ele queria que as coisas fossem feitas de outra forma, enfim, talvez através de como tinha sido decidido em outubro. Como tinha sido decidido, salvo erro, em julho, na cimeira anterior. E, portanto, ele chegou a um ponto em que acha que o povo é que deve decidir. E eu acho que, realmente, com isto, ele consegue, por um lado, pôr a oposição na linha, porque a oposição, eu acho que o sim vai ganhar. Embora seja aqui fundamental o conteúdo da pergunta, não é? A pergunta é fundamental, sabemos qual é que vai ser o conteúdo da pergunta. Se a pergunta for apresentada em termos que os eleitores percepcionem como querem os gregos manter-se no euro, ganham sim, sem dúvida alguma. Se for percepcionada como querem os gregos mais austeridade, ganham não. Porque há um grande paradoxo na democracia grega neste momento, que é o seguinte, é que 70% dos gregos querem ficar no euro, mas 60% dos gregos estão contra as medidas de austeridade. Quer dizer, isto é uma contradição brutal, não pode ser. E, portanto, eu acredito que, é óbvio que isto cria insegurança, é mau para Portugal neste período até janeiro, mas eu acredito que, se calhar, se ganhar o sim na Grécia, esse referendo pode fazer mais para a resolução da crise da dívida europeia do que não sei quantas cimeiras seguidas em que, no fundo, os povos, os países do centro da Europa não assumem as rédeas da resolução da crise. E, portanto, é óbvio que é inseguro, é óbvio que é arriscado, mas o resultado pode vir a ser positivo. António, e a Europa aguenta este mês, sensivelmente? Pois, eu acho que se pode fazer aqui uma síntese muito interessante entre os comentários do Vítor Gonçalves e do Alexandre, porque, de facto, provavelmente, se houvesse um referendo e houvesse a vitória do sim, poderia ser um fator de inversão claro da situação. Agora, há dois pontos fundamentais. O primeiro é que, em que condições é que durante o próximo mês e tal, a Europa vai continuar nesta total indefinição. E o segundo aspecto, que eu acho, aliás, até que é o mais importante, é que eu tenho, de facto, uma convicção pessoal que, independente destes argumentos que me parecem muito razoáveis relativamente à própria dimensão democrática da decisão, mas eu penso, acima de tudo, que este anúncio do referendo é para uma criação grande de pressão, para uma resolução mais rápida e, eventualmente, com outro ajustamento da situação grega. Mas deixe-me também dizer, perdão, Rui, que nós também começamos a viver
um outro plano europeu que se tem falado pouco e que me preocupa. Porque quando nós associamos o euro à Europa, nós no fundo estamos a deixar de lado uma série de países que fazem parte do espaço europeu, e em particular a Grã-Bretanha, que cada vez menos são tidos e achados para a solução do problema. E o facto de nós vermos aqui uma crise monetária centrada na nossa moeda, mas onde há um conjunto de países europeus, e alguns até com dimensão e expressão relevante, que se sentem de alguma forma um pouco à margem, eu receio bem que seja qual for o resultado final desta crise, nós estamos aqui a criar um primeiro nível de fraturação que no passado, não obstante haver países europeus com e sem euro, nunca se tinha colocado de forma muito séria. Vítor Gonçalves, poderemos correr o risco, de facto, de avançar para esta cisão entre os vários países dentro do euro e, sobretudo, entre o euro e fora o euro? Claro que é um risco no qual estamos a incorrer. Ninguém sabe atribuir um valor à probabilidade disso vir a acontecer, mas é um risco. Nós temos em Portugal quem defenda a saída do euro. Nós temos noutros países e até a imprensa internacional tem vindo a apontar com alguma insistência a necessidade de a Grécia sair do euro. E de um ponto de vista estritamente, se quiser, financeiro, perdoe-me utilizar esta expressão, aritmético/financeiro. Se nós pudéssemos dizer, sim senhor, temos aqui este problema, vamos extirpar este problema, vamos tirar a Grécia do euro. Ora, isto aparentemente resolve os problemas e vamos dar condições, aliás, vamos dar aqui umas condições à Grécia para dar aqui nos próximos 25, 30 anos, 40, 50, se calhar mais, para pagar a sua dívida. Bem, isso funcionaria num mundo teórico, mas no mundo só prático, teoricamente, só num modelo isolado, porque a verdade é que com a integração económica e financeira que existe hoje, os diferentes atores imediatamente pensariam, bem, mas isto acontece agora para além de a Europa não dizer assim, vai-te embora a Grécia. Isto não é possível de acordo com os tratados, expulsar um país, não é? Ele tem que pedir para sair. Tem, em primeiro lugar, às vezes esquece isso, mas ele tem que pedir para sair. Agora, mesmo que eles pedissem para sair, sairiam em condições provavelmente não com estes cenários que estão agora a levantar. Há referendo, não há referendo, pode haver uma revolta militar, não pode, porque isto não é de sumenos importância. Há investimento externo na Grécia. Neste momento há uma grande indecisão, há uma grande incerteza sobre o que é que se vai passar nos próximos tempos na Grécia. Quer dizer, quando se demite, a não ser que isto seja meramente uma encenação, pode ser uma encenação, naturalmente, mas se não for uma encenação, substituem-se todas as chefias militares por algum motivo. É porque existem provavelmente razões objetivas e subjetivas que levam a que o governo possa pensar que está em marcha alguma movimentação. E não se sabe até os contornos dessa movimentação. Só para acrescentar aqui informações que foram surgindo entre a divulgação dessa notícia em Lisboa ontem, perto das 9h20 até e durante a noite, muitos observadores especializados nessas questões davam como certo que poderia haver um início, não se sabe exatamente em que patamar estaria, de facto, de um levantamento militar. O facto não é um facto, é apenas uma suposição que tem vindo a ser levantada, mas é suficientemente grave pensar que um país europeu poderá estar à beira de um golpe militar. É muitíssimo grave, porque tem sido um facto adquirido para os países europeus que vivemos numa democracia e que a democracia está na generalidade dos países europeus suficientemente cimentada para que estas situações
não aconteçam. Bem, temos a evidência de algo que pode acontecer, que é um levantamento de forças militares. Nem sequer sabemos em que direção irão, mas há um argumento que é sempre fácil de utilizar, que até eu já ouvi ser utilizado em Portugal ainda não há muito tempo, que é os militares estão ao lado do povo e quando os interesses do povo são postos em causa, os militares estarão sempre ao seu lado para os defender. Bem, obviamente que uma expressão deste tipo dá espaço para todo, digamos, todo um conjunto de interpretações que se possam fazer, o que é que são os interesses do povo, isto é já um aspecto político, naturalmente. Agora, o que não é nada saudável para a democracia, isso tenho a certeza, é que uma situação destas se levante. E não é nada saudável para a democracia do país Grécia, não é nada saudável para as democracias dos vários países europeus, porque existem muitas tensões a nível de diferentes países. Não é nada saudável para o relacionamento interpaíses, porque estamos a falar de zonas da Europa que tradicionalmente são zonas de grandes conflitos potenciais e são zonas que não estão estabilizadas do ponto de vista político há muitas dezenas de anos, há relativamente poucas dezenas de anos que elas estão estabilizadas e por isso há um conjunto de, como se costuma dizer, de fantasmas que estão e de diabos que estão no horizonte que podem ser de novo acordados. Alexandre, esta questão da Grécia, obviamente estamos apenas a especular no bom sentido, mas não há factos, não há nenhuma informação que seja factual e, portanto, estamos apenas a analisar aquilo que é a informação que tem vindo a ser divulgada. O que é facto é que as FIAs militares foram mudadas de um dia para o outro, sem que alguns membros do governo sequer soubessem que isso ia acontecer. Quando olhamos para aquela zona, como dizia o professor Vítor Gonçalves, não estão definitivamente estabilizadas. Há ali alguns fatores regionais bastante complicados de gerir. Que importância tem este elemento? Pois. Quer dizer, nós não temos os dados todos para sabermos o que é que representa esta mudança das chefias militares. Enfim, eu quero crer que não estava nada em preparação e que, portanto, tendeu-se a fazer isso agora, mas que isso não tem um significado de maior. Agora, é verdade que, por exemplo, na Grécia, o exército e, portanto, as forças armadas em geral têm uma importância muito maior do que, por exemplo, tem em Portugal, porque eles têm ali um grande conflito com a Turquia, não é? Aliás, no Chipre, e é um dos fatores, por exemplo, que limita a sua capacidade de diminuição da despesa pública. A despesa pública com a Grécia, com as Forças Armadas, é muito superior à despesa pública que Portugal tem com as Forças Armadas, e, portanto, eu acredito que não estaria nada em preparação, mas acredito que se ganhasse o não, se vier a haver referendo e ganhar o não, aí não sei como é que ficará a democracia. E se for reintroduzida a dracma, com a diminuição do nível de vida, com a desordem que haverá, aí realmente o exército, as forças armadas gregas são capazes de intervir. Não sei, quer dizer, isto aqui estou a especular. Para já acho que não, porque realmente o que vai haver é um referendo, em princípio haverá um referendo. É verdade que um referendo na Grécia é um elemento realmente de grande relevância, porque o último referendo que houve na Grécia foi em 74, para saber se abolia ou não a monarquia, para termos a ideia da importância que isto tem. Mas acredito que, no fundo, não estaria nada em preparação. Isso, aliás, seria péssimo. Quero crer que não estaria nada em preparação. Embora seja muito difícil nós acreditarmos, enfim, não é preciso conhecer muito da história militar, que uma demissão, ou se quiser, uma substituição de todas as chefias militares num determinado momento não tenha subjacente, de facto, um fator de preocupação muito grande em relação a qualquer coisa que está em curso. Porque, de facto, uma coisa é substituirmos o principal responsável das Forças Armadas ou um outro membro. Outra coisa completamente diferente é substituir toda a gente em termos dos mais altos níveis de chefias militares. Portanto, é muito difícil nós acreditarmos que não haveria alguma coisa se não em andamento, pelo menos em preparação. Isso é verdade, mas a única coisa que queria dizer é o seguinte, é que nós não sabemos até que medida que foram todos, até que ponto é que foram todos substituídos. Eu reparei, na imprensa internacional não dá muita relevância a este facto. Cá em Portugal foi muito noticiado, mas eu vi nos jornais alemães, ingleses, falam um pouco disso. Portanto,
Não sei se foram todos substituídos, se houve mudanças pontuais e depois é a oposição grega ou outras pessoas interessadas em criar mais instabilidade que geram essas notícias e, portanto, é por isso que eu tenho maior cautela na análise. Embora se fosse realmente como o António diz, estou de acordo com as conclusões que ele retira. Nós vamos ainda olhar para outras questões deste problema que está às portas da Europa, que está dentro da Europa, diria eu. Depois de um breve intervalo, regressa a Comissão Executiva, hoje com a presença de António Gomes Mota, diretor da ISCTE Business School, Vítor Gonçalves, professor do ISEG e também Alexandre Mota Pinto, advogado. Até já.